E aí galera, beleza? Cara, hoje nós vamos falar aqui novamente a respeito de arte e eu quero falar principalmente a respeito de pintura e a respeito de desenho. Pintura e desenho são de fato completamente distintos, mas eles representam a terceira arte, que é a arte que transferir as próprias ideias para o papel de uma maneira não estricta. Isso é, expressando realmente aquilo que você idealiza. Enfim, fazendo desenho de verdade. E é uma arte, principalmente, que engloba uma certa quantidade de cores, materiais como pigmento para elaboração das artes, etc. E o desenho, por exemplo, ele utiliza materiais mais secos, como é o caso do grafite, com o objetivo do artista expressar a imaginação dele. A história da pintura e do desenho, cara, na boa. A pintura e o desenho elas remetem a tempos bastante antigos. O homem ele sempre teve a necessidade de se expressar visualmente, principalmente com desenhos e outras formas de arte. Isso mostra que a história da pintura é extremamente rica e ela engloba povos de todo o mundo. Falando da pré-história. Na pré-história, havia registros de artes rupestres feitas na parede de algumas cavernas, principalmente na Península Ibérica. A primeira pintura rupestre registrada e que os historiadores conseguiram resgatar foi de uma pintura feita numa caverna na Espanha. Essa pintura, da época das. Ela foi de um tempo extremamente remoto. Ela tem cerca de 42 mil anos. Isso mostra que a pintura ela foi criada muito antes do Homo sapiens e da espécie humana como um todo. E a pintura é exatamente uma pintura de um javali, basicamente isso. Ainda na pré-história, isso é, ainda não na antiguidade, a pintura ela continuou sendo uma parte importante da vida das pessoas. Na Grécia Antiga e no Egito Antigo, por exemplo, no Egito Antigo, a pintura ela foi uma forma de expressão muito importante para as pessoas, principalmente nas tumbas e nas construções arquitetônicas. Na Grécia, a pintura ela foi se estabelecendo à medida em que as pessoas elas se esta- estavam se estabelecendo na Grécia continental. Nas cores preferidas dos gregos antigos por serem menos permanentes. As cores preferidas dos gregos antigos eram o branco, o preto, o amarelo ocre, o vermelho, o violeta, o verde e, aliás, o violeta e o verde eram menos utilizados por serem menos permanentes. E o azul não era muito utilizado porque o pigmento que formava o azul vinha da trituração de uma pedra preciosa. Se eu não me engano, da trituração do lápis azul. Enfim. Bom, gente, se vocês gostam do meu conteúdo, fazendo uma pequena parada aqui, cara, e se vocês quiserem me apoiar financeiramente, eu vou deixar aqui o link na descrição do meu livro. Cara, o que que o meu livro ele fala? Ele fala sobre a vida como um todo. Cara, eu falo, por exemplo, sobre conhecimento, eu falo sobre diversas coisas, diversos temas no meu livro, e a vida e a morte, enfim, vários temas que eu abordei inclusive aqui no canal e de formas distintas, assim, principalmente. É uma leitura um tanto quanto interessante, que eu demorei um tempo para construir, demorei mais ou menos uns 5 anos e eu diria que ele foi criado à base da experiência de todas as coisas que eu vivenciei nesses 5 anos. E é isso, cara. Eu vou deixar aqui o link na descrição, não, nos comentários, beleza? Vamos para a parte da antiguidade. Olha, gente, fazendo mais um corte aqui. Eu não sei se aí tá dando pra ouvir, mas por aqui pelo meu bairro tá a maior barulheira. O pessoal ouvindo sertanejo, forró é foda, enfim. É foda. Bom, e tipo, eu realmente não espero ter um. Eu espero realmente não ter uma surpresa desagradável de. Tipo, de saber que meu vídeo tomou um strike porque um idiota ele colocou uma música ruim alta. Eu espero que o YouTube ele não consiga também entender que tipo de música que tá tocando, a letra que tá tocando, enfim.
Até porque isso daí já é suficiente para eu tomar strike, né? Apenas um pequeno desabafo aqui. Bom, voltando à parte da antiguidade. Como sabemos, a maioria das obras de arte gregas elas não resistiram à deterioração. Em compensação, os romanos eles foram ensinados técnicas de pintura semelhantes aos gregos, fazendo com que as técnicas que os gregos tinham fossem preservadas. A pintura naquele tempo recebeu um enorme propósito religioso. Os gregos não só acreditavam em diversos deuses, como também faziam diferentes pinturas desses deuses. Os egípcios e os romanos eles agiram de formas muito semelhantes nessa questão. O período da antiguidade também é importante por causa de importantes invenções, como é o caso da invenção do mapa, do papel e de diversos outros utensílios. Depois disso, ocorreram as primeiras representações cartográficas, isso é, os primeiros mapas. É exatamente o que eu falei, que os mapas eles remetem a esse tempo. Os mesopotâmios eles tinham a necessidade dos mapas, mas muitas vezes eles não construíram eles de uma maneira fiel e profissional, entre aspas. Nem de uma forma que fosse muito boa. E os romanos eles também fizeram os mapas deles que por sinal ficaram muito melhores. Dentre as coisas que aconteceram nesse período podemos citar, por exemplo, a pintura sassânida, quase não sai, dos persas, a conservação de diversas obras de arte graças à erupção do vulcão Vesúvio em 79 e o desenvolvimento da arte copta no Egito. Agora chegamos à parte da Idade Média. E o que a gente aprende sobre as pinturas na Idade Média é exatamente aquela questão das pinturas dentro da igreja. A arte, de maneira geral, ela se manifesta muito, principalmente dentro da igreja, como uma forma de louvor a Deus. Enfim, e essa foi uma parte bastante importante da história, porque ela deu origem, por exemplo, à arte românica, à arte gótica, enfim. É importante também citar o acréscimo de cenários, de paisagem, de natureza morta nas pinturas romanas daquele tempo. Além disso, a criação das iluminuras. A Alta Idade Média ela aconteceu principalmente entre 1100 e 1400. Ela foi um período de importantes evoluções para a humanidade, financiadas principalmente pela Igreja Católica. Aí para os críticos, né? Até porque, cara, na boa, o pessoal ele não pesquisou essa parte da história direito. Pois é. Dentre os avanços a gente pode citar, por exemplo, o começo dos hospitais, o começo das universidades, além do financiamento de diversos artistas e a criação de catedrais góticas, que por muitas vezes elas eram muito bem decoradas e pintadas na parte interna. Lembra da igreja de Notre Dame? Ela é uma igreja gótica, por exemplo. E, cara, na boa, você se surpreende com a arquitetura das igrejas góticas só de você ver as fotos assim. E tipo, enfim, é isso. E ainda na questão da Idade Média, mas partindo principalmente para o Japão, a era de ouro das artes e da pintura ocorreu principalmente entre 1200 e 1600. Os samurais, por exemplo, além de guerreiros, eles se dedicavam às artes. O Renascimento e o Barroco, cara, na boa, o Renascimento ele é um período de bastante evolução nas artes. Vocês vão perceber isso. Por exemplo, a pintura ela leva um caráter extremamente criativo e realista. As pessoas elas ficam cada vez mais bem representadas na arte. Com o avanço na anatomia humana, a arte também ela se desenvolve melhor. Artistas do Renascimento que a gente pode citar aqui, não só da pintura de maneira geral, mas de outras coisas. A gente pode citar, por exemplo, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael Sanzio e o Donatelli. No Barroco, cara, a arte, a pintura ela é bem elaborada. Aliás, a pintura bem elaborada no Renascimento, ela perde espaço para que
para que os artistas eles passassem a retratar a realidade mesmo. Vale a pena lembrar também da intensidade dramática das obras. Agora era moderna. E dentre as principais escolas literárias que a gente pode citar, temos, por exemplo, o Rococó, o Neoclassicismo, o Realismo, o Naturalismo e o Impressionismo. O Rococó ele foi uma história. Ele foi uma escola que ajudou na pintura monumental das igrejas. O neoclassicismo retomou a antiguidade e resgatou elementos da antiguidade, como é o caso da política. O realismo e o naturalismo decidiram mostrar a verdade nua e crua da sociedade em suas pinturas. O impressionismo ele era bem diferente, porque ele valorizava a sensação de movimento e a luz natural. Isso é, nas pinturas. E chegamos finalmente à era contemporânea, que o desenho e a pintura eles passaram por mais uma evolução, uma revolução. Hoje em dia a tinta e os pigmentos são fabricados em larga escala, inclusive com os lápis. Diversos movimentos surgiram com destaque, por exemplo, para a pop art, que é uma das mais conhecidas. Em 1890, aconteceu a primeira publicação da revista em quadrinhos semanal, o que é um marco para a história do desenho. Os mangás antigos eles haviam surgido lá para 1814, mas com a influência dos quadrinhos ocidentais nasceram os mangás japoneses. Em 47 nasce o primeiro mangá moderno que se há registro. Bom, e para quem gosta de mangá, né, cara, anime, enfim, isso daí é um marco bem importante, tanto que eu decidi citar isso daqui no vídeo, cara. Outros movimentos importantes, escolas literárias foram o fauvismo, quer dizer, movimentos, o fauvismo, o cubismo, o surrealismo, o impressionismo e o hiperrealismo. Dentre os estilos, aliás, eu queria comentar mais um pouco a respeito da arte contemporânea, porque, tipo, eu fui inclusive num lugar onde as pessoas elas estudam um pouco a arte, estudam um pouco quadrinhos, estudam um pouco o desenho. Inclusive, um dos desenhos ele é feito mais ou menos da seguinte forma. Tipo, as pessoas elas tentam reproduzir a forma numa tábua. Elas esculpem a tábua normalmente, enfim, para meio que antes de fazer um desenho. Daí depois deles esculpirem a tábua, eles como eles pegam um pouco de tinta, daí eles passam nessa tábua, daí tipo nessa tábua eles meio que colocam ela no papel, daí assim eles meio que reproduzem o desenho. Enfim, é muito louco isso, é muito louco. Nós vamos chegar na parte dos estilos de pintura. E é claro, o primeiro estilo que eu deveria falar, claramente, é sobre o realismo. Que ele é um estilo de pintura que consiste exatamente em você expressar aquilo que você está vendo de verdade. O artista ele utiliza a própria percepção para criar uma noção de espaço e de profundidade para a pintura que ele está fazendo. Cara, na boa. E o objetivo do realismo é qual mesmo? Expressar a realidade. Quer dizer, expressar a realidade não, expressar aquilo que o artista tá vendo de verdade. Vamos supor. Cara, tem um brother meu que ele faz uns desenhos bastante realistas de personagens de desenho não, de filme, personagens de filme. E tipo, ele desenha os atores e tudo mais, é da hora, é da hora. E é exatamente isso que é o realismo. E um exemplo de um quadro que a gente pode citar é o quadro da Mona Lisa. O segundo estilo é o pintado. Daí tá a bandeirinha LGBT lá. E o ponto de interrogação, o meme da bandeirinha LGBT e o ponto de interrogação. Pintado.
Ai, ai. Quando um pintor ele faz um pintado. Tá bom. Quando um pintor ele faz um pintado ou algo do tipo, ele faz uma pintura sem esconder aspectos técnicos, como por exemplo os materiais que ele usou para pintar, enfim. As diversas marcas de lápis e de outros materiais usados pelo pintor nas pinturas desse gênero. Eu fiz um. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz um corte aqui porque o cabacinho ali, ele chegou com um forró alto. Daí, tipo, vai que isso pega no vídeo e eu acabe tomando um strike, né, cara? Enfim, vivendo perigosamente, né? Vivendo perigosamente. Voltando à parte do impressionismo. O impressionismo ele tem por objetivo capturar a luz. E algumas pinturas impressionistas elas tinham o objetivo de colocá-los no quadro. Exemplos de pinturas impressionistas são, por exemplo, os Gerações de Van Gogh, os Nenúfares de Monet, enfim. As cores desse estilo são muito vivas e muito mais fortes do que outros estilos. E, cara, na boa, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco a respeito da pintura impressionista, porque eu pesquisei e eu me surpreendi, porque o negócio é bonito mesmo. Cara, tipo, eles capturam a luz direitinho, cara. Tipo, pensa numa obra de arte, pensa numa pintura, o cara com um pincel lá, ele conseguir fazer uma luz, cara. Ah, enfim, imagina uma pessoa desenhando um sol com um pincel, por exemplo. E tipo, essa pessoa ela consegue expressar exatamente o brilho do sol, a luz do sol. E cara, é mais ou menos assim que é a pintura impressionista. É muito da hora, é muito da hora. E, cara, pesquisem sobre isso, pesquisem, é da hora, é da hora. Só um momento assim que eu preciso virar a página, eu me empolguei um pouco, né? E outro que eu posso citar é o expressionismo e o fauvismo. O expressionismo, ele não tem a função de pintar as cores e as coisas como elas são, mas sim, por exemplo, como elas são vistas do ponto de vista do artista que está pintando. Alguns exemplos de obras expressionistas são, por exemplo, o Grito de Edvard Munch ou Munch, não sei como é que se pronuncia, ou The First Animals de Franz Marc. Enfim, pesquisem sobre essas obras também. É bastante interessante. A quinta é a pintura abstrata. Ela tem, por exemplo, o objetivo de expressar a essência de alguma coisa ou de algum assunto de uma forma como o artista o interpreta. O pintor ele pode reduzir o assunto a cores, formas ou qualquer traço que ele utilize para se expressar. O sexto é o fotorrealismo, que tem por objetivo expressar a realidade de uma maneira que a pintura ela fique até mesmo mais realista do que a própria realidade. É muito louco, né? Em resumo, os artistas eles se preocupam com detalhes muito mais delicados que os detalhes que os realistas se preocupam, fazendo com que a pintura ela tenha um alto nível de realismo. Cara, é muito foda o fotorrealismo também, é muito foda. Agora a gente pode ir para os estilos de desenho também. E o primeiro de todos que eu posso citar é a caricatura. Ela chama atenção por ser um tipo de arte que privilegia o exagero. Por exemplo, quando uma pintura é desenhada, ela dá ênfase às principais características do rosto da pessoa. Por exemplo, nariz, boca, olhos, entre outros. E a caricatura, muitas vezes, ela é utilizada para fazer chacotas contra alguém. Enfim. A segunda forma é o cartoon. E como eu posso dizer? Quando você tem um cartoon, por exemplo, você pensa, por exemplo, nesses desenhos tipo Phineas e Ferb, enfim. Você vê que os olhos dos personagens eles são um pouco menos desenhados do que o rosto deles. A linha do rosto deles é um pouco mais grossa do que a linha do olho deles. Enfim,
É exatamente isso que eu expliquei aqui no meu roteiro, que as formas finais elas costumam ser muito próximas das iniciais. E as linhas externas dos desenhos são muito mais grossas do que as internas. O terceiro estilo de desenho é o mangá, que com certeza é uma das artes que eu mais prestigio. Com certeza. E assim, você percebe, por exemplo, que os olhos dos personagens são muito grandes. Você percebe uma ênfase nos olhos dos personagens. Apesar disso, a boca e o nariz não são muito bem definidos. Os cabelos normalmente eles apresentam mechas e outros traços, enfim. E alguns personagens eles também apresentam cabelos arrepiados. Enfim, cara, minha foto de perfil, por exemplo, do Instagram é uma foto de perfil de praticamente de anime. Enfim. E, cara, na boa, você percebe que o mangá ele é um estilo de desenho muito top também. E muito bonito. É exatamente por isso que ele é uma forma de desenho que eu prestigio muito. Enfim. Alguns dos tipos de desenho também, por exemplo, são os desenhos de memorização, que consiste principalmente em você manifestar aquilo que você decorou e aquilo que você pensa. A grande fonte que as pessoas utilizam para fazer esse desenho é a memória. Imaginar o que você está desenhando é essencial para isso. O segundo é o desenho de observação, que consiste em você transpor para o papel algum objeto do mundo real e observar atentamente aquilo que você está desenhando. É importante que você preste atenção em cada detalhe do objeto que você está desenhando. O terceiro tipo é o desenho criativo ou abstrato. Cara, não sei se tá dando pra ouvir, mas os caras eles começaram com um forró aqui. Eu espero que não esteja dando pra ouvir, porque eu vou me encrencar com o YouTube, né? Se estiver dando pra ouvir de repente, né? Enfim, é uma bosta. A terceira forma é o desenho criativo ou abstrato, que é uma forma de desenho tanto quanto mais livre e complexa, porque ela consiste em transformar em desenho aquilo que você pensou no papel. Nessa modalidade, o artista ele muitas vezes procura elementos da realidade para que ele consiga se aproximar das ideias originais. Enfim. E é claro, chegamos à parte da pintura e como propósitos de vida. A pintura e propósitos de vida. E a pintura, ela é um tipo de arte com alto nível de abstração, onde o pintor ou desenhista tem a função de expressar aquilo que ele pensou, expressar situações do mundo real. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas fazendo desenhos de outras pessoas que também admiramos. Isso são pinturas realistas. E as pinturas realistas, elas exigem um esforço absurdo para quem vai pintar. É exatamente aquilo que eu falei do meu amigo, que ele faz desenhos realistas sobre personagens de filmes e de séries. Cara, eu pude perceber que os desenhos que ele estava fazendo, eles evoluíram muito de acordo com o tempo. Enfim. E isso mostra que se você for um pintor realista, você vai ter muito trabalho, muito esforço pela frente. A arte, de maneira geral, ela é uma expressão do seu verdadeiro eu. Você vai colocar um pouco do seu eu no papel, enfim. Você vai manifestar suas ideias, você vai manifestar aquilo que você está pensando na sua cabeça, independente de qualquer coisa. Aquilo que você está pensando sobre a outra pessoa, enfim. E é isso, cara. Sobretudo, na minha opinião, o que é você ser um artista? O que é você ser um pintor? Você manifestar para um desenho aquilo que é seu verdadeiro ideal estético. Basicamente isso. E a arte, de forma geral, ela é muito livre, principalmente a pintura. Você pode ser um pintor realista e expressar exatamente aquilo que você está pensando, exatamente aquilo que você está vendo, enfim. Você é um pintor abstrato. Os pintores abstratos, eles mostram aquilo que eles pensam sobre a essência de uma determinada coisa.
Olha, na moral, tô começando a pensar que Desculpa aí por fazer mais um corte, mas eu tô começando a pensar em, sei lá, parar isso daqui, porque, olha, na boa, o barulho lá fora tá fudendo com o bagulho. Enfim, e assim, os pintores abstratos, eles mostram aquilo que eles pensam sobre a essência de uma determinada coisa. Enfim, uma pintora, por exemplo, ela fez uma definição muito inteligente do que é a depressão, com literalmente com alguns rabiscos. Outras pessoas vão definir as coisas de outras formas. A pintura e o desenho, eles abrem espaço para que você manifeste aquilo que você pensa, e de formas completamente distintas. Construir algo completamente abstrato é algo que muitas vezes exige esforço e conhecimento de arte. Um dos meus amigos, por exemplo, ele leva semanas no desenho. Isso mostra que os desenhos eles exigem um alto nível de complexidade. E assim, se essa for sua vocação, eu recomendo que você continue desenhando acima de tudo. Pois isso é algo que vai te ajudar. E isso vai te ajudar a melhorar muito, expressar aquilo que você pensa sobre a vida como um todo. As pinturas que você vai fazer, os desenhos que você vai fazer, servirão como uma recordação da forma como você viu o mundo, além de retratos reais do esforço que você empregou no mundo. Basicamente, eu estou dizendo que o desenho, assim como as outras artes, ele é uma marca visual daquilo que você deixa no mundo. Os casos constantes de grafiteiros que morreram e que deixaram suas marcas nas paredes dos bairros onde eles moraram. Eu claramente não vou dizer de qual grafiteiro que eu tô falando, porque eu posso acabar entregando minha localização, mas essas são pessoas que decidiram manifestar o seu verdadeiro eu, manifestar seu ideal abstrato, estético, enfim. E pintar é algo que vai te dar um certo trabalho, apesar disso é algo que vale a pena a partir do momento em que você empregar corretamente seus dons e expressar da maneira correta aquilo que você quer expressar. Não é apenas sobre você expressar aquilo que é externo, mas expressar seu verdadeiro eu. Aquilo que você pensa, aquilo que você defende, aquilo que você gosta, entre tantas outras coisas. A arte é uma forma de pensar seu estético. E por ser uma arte visual, você pode trabalhar da maneira que você quiser. Se o seu ideal estético, por exemplo, for sua vocação, é importante que você siga seu ideal estético. Isso não só vai trazer desenvolvimento para você, como também vai trazer o desenvolvimento para as outras pessoas. E assim, cara, como chegando à conclusão e às considerações finais, a pintura e o desenho são as artes que você pode expor de uma forma visual de diferentes formas possíveis, assim como você está pensando, enfim. E você pode fazer isso de diferentes formas e há diferentes ferramentas com as quais você pode trabalhar para isso. As pessoas puderam perceber isso e hoje em dia há diversos tipos de pintura. Quando nós nos fechamos para o mundo, muitas vezes a gente tem necessidade de expressar aquilo que a gente está sentindo através dos desenhos, ou até mesmo conseguirmos expressar o que não é possível dizer em 1000 palavras. Isso mostra o tanto que a arte e o desenho foram importantes para a humanidade como um todo. A pintura e o desenho não ficam longe porque elas são sem dúvidas um dos estilos mais importantes de arte. Enfim, cara, na boa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tudo tenha ficado muito explicativo. Eu espero que os cortes que eu fiz para reclamar do barulho não tenham atrapalhado, porque realmente fim de semana aqui tá foda, de verdade. Fim de semana aqui tá foda. Mas é isso, cara, é isso. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal no YouTube, me sigam também em outras redes sociais, como é o caso do TikTok, do Instagram, do Kawaii, enfim. E eu, inclusive, eu
Coloquei aqui o link do meu livro, se vocês quiserem me apoiar financeiramente, vocês podem comprá-lo, enfim. É exatamente isso, cara. E é isso. Bom, gente, é isso. Falou, gente. Tchau.